Eu posso me aproximar de um ninho de ave? O meu cheiro pode fazer um pássaro abandonar o ninho? Como eu devo me comportar para não prejudicar os ovos e os filhotes? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou explicar qual deve ser a sua conduta caso se aproxime ou queira registrar ninhos de aves na natureza. Para começar, não há problema em fazer esse tipo de aproximação, seja para dar uma olhadinha por curiosidade ou para registrar com fotos e vídeos, desde que isso seja feito com muito cuidado, responsabilidade e bom senso. E os principais objetivos disso são evitar ao máximo o risco de causar algum dano para o ninho, ovos e filhotes e evitar que os pais abandonem esse ninho, já que provavelmente em algum momento alguém vai acabar querendo se aproximar ou até acompanhar o desenvolvimento de um ninho, o que pode ser até interessante para aumentar a sensibilidade das pessoas e o respeito delas para com a natureza. Até porque, se isso não fosse possível, como nós ornitólogos faríamos para estudar ninhos de aves e para registrar eles sem prejudicar os animais, não é mesmo? A primeira coisa a se saber é que existe sim a necessidade de se manter uma distância do ninho, caso você queira incomodá-lo o menos possível ou até registrá-lo por um tempo mais longo, e principalmente observar o comportamento dos pais com os filhotes. Distância essa que vai ser determinada não por você, mas por quanto as próprias aves permitem que você se aproxime. Por exemplo, se o adulto no ninho não sai dele, é porque provavelmente ele está tolerando a aproximação. Agora, se ele sai um pouco depois de você ter chegado, mas demora 15, 20 minutos para voltar, talvez tenha algo errado. Melhor se afastar e se esconder melhor. Mas se ele sair logo que você chega, aí sim, certamente você incomodou e talvez seja melhor ir embora e até voltar outra hora. Geralmente, para aves maiores ou que estejam em ambientes muito abertos, você precisa deixar uma distância maior, enquanto aves urbanas, que estão acostumadas com a circulação de pessoas, permitem uma aproximação maior. Mas na minha opinião, a melhor estratégia para essa atividade é se esconder com um pano camuflado, verde ou de outra cor discreta, antes de começar a observar o ninho com binóculos ou registrar com a sua câmera. Geralmente isso reduz bastante o incômodo dos adultos e te permite ver comportamentos naturais da espécie sem grandes perturbações. Outra coisa que eu costumo fazer bastante também para filmar os ninhos é largar a câmera num tripé lá filmando e voltar depois para buscar. Mas é claro que não é em todo lugar que dá para fazer isso. E atenção aqui, lembre-se de sempre que for se aproximar, fazer isso com cautela, sem fazer movimentos bruscos, de preferência montando seu equipamento quando os adultos não estiverem no ninho e com o mínimo de pessoas possível por perto, de preferência até sozinho. Se for repetir as suas visitas ao ninho, lembre-se de não fazê-las todos os dias e de executá-las o mais rápido possível, principalmente se quiser conferir o conteúdo que está lá dentro. Também procure diminuir a frequência de visitas e de tempo que demora nelas se o pássaro estiver na fase de construção do ninho ou estiver com ovos, já que essas são fases um pouco mais delicadas da reprodução, onde pode haver maior incidência de abandono do ninho pelos pais. Outra coisa importante, embora um pouco óbvia, é não fazer as suas visitas à noite ou quando estiver escurecendo, pelo menos para as aves diurnas, para evitar que caso o adulto se assuste e saia do ninho, ele não consiga voltar até o dia seguinte. E o mesmo vale para dias chuvosos, para não correr o risco do adulto deixar os ovos expostos à chuva. Aliás, redobre esses cuidados e mantenha ainda mais distância quando os filhotes estiverem grandes e mais próximos da hora de deixar o ninho, porque eles podem se assustar com você e, como agora já estão mais desenvolvidos, podem acabar pulando do ninho antes da hora quando os pais não estão por perto para vigiar eles. Claro que se isso acontecer, você pode botar o filhote de volta no ninho, mas é sempre melhor evitar essa situação. Outra coisa, caso você tenha curiosidade de ir olhar o conteúdo do ninho, procure não encostar nos ovos ou nos filhotes. Cascas de ovos de pássaros silvestres, ao contrário de ovos de galinha ou de codorna, que são aves domésticas,
têm a casca muito fina e sensível. Tocá-los, além de ser completamente desnecessário para quem não está conduzindo um estudo científico específico, pode quebrar esses ovos com muita facilidade. Assim como filhotes podem ser machucados pela manipulação, já que eles também são muito pequenos e delicados. E ainda sobre esse assunto da manipulação de ovos e filhotes, você já deve ter ouvido por aí que isso pode provocar o abandono do ninho por causa do cheiro humano deixado ali. Afirmação essa que não é baseada em evidências científicas, o que faz sentido, visto que a maior parte das aves não tem um olfato tão desenvolvido para se incomodar com o cheiro humano. E claro que ninguém vai ser sem noção de se aproximar de um ninho comendo um pacote de Cheetos sabor bacon defumado ou um sanduíche de sardinha com maionese de alho, ou pelo menos assim espero. E por último, mas não menos importante, nunca, mas nunca mesmo tente modificar o entorno de um ninho, mexendo no seu material, quebrando galhos ou removendo folhas. Isso sim promove o abandono do ninho com muito mais frequência e ainda pode facilitar o encontro do ninho por predadores. Sem contar que pode também ser enquadrado como um crime ambiental, segundo o inciso 1º do artigo 29 da Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998. Para fazer registros e observações, você é que precisa encontrar uma posição ou um buraquinho já existente no meio da vegetação, dando sempre preferência para o bem-estar da ave. Afinal, fazer ou posicionar um ninho em locais escondidos faz parte das características ecológicas de várias espécies e é algo importante para a sobrevivência dessas aves. Saber esperar e se posicionar de uma maneira que não importune a ave no ninho faz parte da beleza e do desafio de praticar observação, fotografia e filmagem de natureza. Tentar facilitar ou manipular esse processo só vai produzir um trabalho fake e antiético, para dizer o mínimo. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E para reforçar o quão importante é saber de tudo isso, saiba que fazer esse tipo de observação, além de ser divertido, por ser bem bonitinho de ficar olhando, também é algo que pode ter um grande potencial científico. Informações incluídas nesse tipo de registro, quando compartilhadas em bases de dados ou até quando trabalhadas para se tornarem publicações científicas, podem fornecer dados ótimos sobre onde determinada espécie de ave faz seu ninho, em quais épocas do ano elas se reproduzem, que tipo de material usam no ninho, como funciona o cuidado parental das espécies, quanto tempo leva para os ovos chocarem ou para os filhotes saírem do ninho, ou até possibilitar a descoberta de ninhos e ovos que antes nem eram descritos pela ciência, já que, por incrível que pareça, embora tenhamos uma das maiores biodiversidades do mundo, ainda existe muita coisa que não sabemos sobre a reprodução das aves aqui do Brasil. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre aves, tem outros vídeos aqui do canal que você também pode assistir. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de aves e ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.